Boa noite a todos. Boa noite, amigo Paulo, também. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma apresentação aqui, então eu vou dar um share na tela para nós falarmos um pouquinho do lado de lá, segundo o Espiritismo. E para a gente entender um pouco sobre o lado de lá, uma coisa que nós devemos ter em mente são alguns preceitos, alguns conceitos, vamos dizer assim, que o Espiritismo nos traz. Então, são três bases teóricas para a gente ter em mente à medida que nós vamos conversando hoje aqui. O primeiro é a questão que o Espiritismo ele acredita na imortalidade da alma. O segundo, que existe a multiplicidade das vivências do espírito. Então, nós temos um espírito, uma alma que é imortal, e existe uma multiplicidade, ou seja, múltiplas vivências que o nosso espírito, tanto quando encarnado e quando desencarnado, ele possui. E o terceiro seria a pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo, ele comenta em muitas das suas obras como existem mais de um mundo, como existe mais de um mundo habitado, não necessariamente só esse mundo material aqui que nós conhecemos como o nosso querido planeta Terra. Para falar do lado de lá, segundo o Espiritismo, nós temos que começar falando dela, da morte, aquela que há tantos milhares de anos já na nossa história como seres humanos, na nossa história da humanidade no geral, quantos milhares de anos já nós nos preocupamos com a morte, nos preocupamos com essa passagem, com esse fim do corpo material. Então, nós já temos esse comportamento perante a morte já desde muito, criando esse medo, uma aversão à morte que faz criar o quê? Até rituais. Quantos há milhares de anos que tantas culturas possuem rituais distintos para lidar com a questão da morte, isso independente de cultura, independente de religião, independente se é hoje ou se é 1000 anos atrás, 2000 anos, 4000 anos. Então, no livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, por sinal, para quem não viu minhas palestras, eu gosto de colocar no canto superior direito a fonte daquele slide. Então, se você gostou do que está escrito ali, que eu gosto de colocar também como está escrito no livro, pode buscar o livro, ali está a capinha do livro, Céu e Inferno, do Allan Kardec, considerado o codificador da doutrina espírita. Ele fala o seguinte: o temor da morte é um efeito da sabedoria, da providência, com P maiúsculo, né, de Deus, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele, e o parênteses quem colocou fui eu ali, o medo, ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu próprio adiantamento. Então, algumas coisas nesse quesito aqui. Esse instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ninguém quer morrer. Ninguém procura, de uma forma extremamente consciente, a questão da morte, esse fim, porque existe ainda muito desse medo arraigado em nós, espíritos imortais que somos, e o Allan Kardec vai comentar que esse medo é necessário enquanto nós ainda não temos a vida futura suficientemente esclarecida. Quanto menos nós temos o esclarecimento, muitas vezes maior se torna o medo, mas ele é importante porque ele se torna como se fosse um mecanismo de sobrevivência, que ele fala ali, se esse freio, se não fosse esse freio, usaríamos e abusaríamos do nosso corpo físico, de tudo que nós possuímos aqui, simplesmente porque se a gente acha que não tem nada depois, ou que o depois é um vazio e é isso aí, não tem por que a gente não aproveitar os gozos materiais e que vai acabar acarretando em aceleração ou no aceleramento desse fim terreno, né? Ele também fala que nos povos primitivos o futuro não passa de uma vaga intuição que mais tarde ele vai se tornar uma esperança e finalmente uma certeza, e ainda neutralizada por secreto apego à vida corpórea. Então, à medida que nós vamos tendo mais conhecimento, segundo o que nos fala o Allan Kardec, sobre a morte, sobre o que vem depois da morte, principalmente, nós vamos, esse medo vai se tornando uma esperança e depois uma certeza. E ele fala ainda
que justamente isso aí. Yuri, deixa eu Oi, interromper um pouquinho. O seu som está entrando e saindo. Não sei o que que tem aí. é? É. Peraí. Ah, eu já sei, eu já sei. Ele deve estar tentando, o próprio Zoom, ele deve estar tentando cortar fazer o ruído do fundo cortado. Peraí, só um instantinho. Isso aí. Ó. Como é que tá agora? Tá melhor? Tá igual? Tá bom, tá bom. Tá melhor? Desculpa então, Tá bom, tá pessoal. bom. Vamos lá. Agora tá bom, né? Tá bom. Perdão, vamos lá, vamos continuar aqui então. Ó, aqui, vocês estão vendo o meu slide? Estamos. Beleza. Então, o temor da morte, o Kardec vai nos dizer que ele decorre, portanto, da noção insuficiente que existe da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio de que a destruição do corpo seja a destruição total. Olha que interessante, esse receio que é tão importante, que acaba sendo tão pesa tanto nas nossas decisões. É assim, ele fala, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Como eu já falei, esse temor decresce à medida que a certeza vai aumentando e desaparece quando esta é completa, o que eu ouso dizer que ainda está um pouco longe, pelo menos para a maioria de nós. E esse secreto desejo da sobrevivência, ele fala que ele é velado ainda pela certeza, mas é a sobrevivência da alma. Então, uma coisa que a nosso espírito, no nosso âmago, ele sente essas coisas e a gente às vezes não consegue explicar, mas ele está lá. Aquilo está presente em nós. E o pós-morte, então, inclusive a palavra desencarnação, a gente no Espiritismo muitas vezes fala desencarnar. Se a gente pensar na palavra desencarnar, pensamos no desencarnar, essa separação de um estado de carne, de um estado material. Então, o pós-morte, ou seja, falando já do lado de lá, mas como o individualismo do espírito, nós temos que o Kardec fala o seguinte: a vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade, como eu já disse. Para os espíritas, então, ele vai ser mais específico. A alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que dela faz um ser definido, capaz de ser concebido pelo pensamento, o que já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. Então a alma deixa de ser esta coisa muito mística, essa coisa, é, esse item, esse conceito ainda que é difícil da gente entender e compreender, para ser uma coisa que tem um corpo etéreo, uma coisa que nós conseguimos já compreender certas propriedades então desse corpo etéreo. Vou falar um pouco mais à frente sobre ele. Mas e o pós-morte então? E o céu, o inferno, o purgatório, que já aparece inclusive não só nas doutrinas cristãs, mas em várias outras doutrinas. O Kardec nos fala que os muçulmanos eles admitem sete céus. O astrônomo Ptolomeu falou que tinha 11 céus, e a teologia cristã, em muitas vertentes do cristianismo, inclusive, comenta de três céus. Primeiro, a região, então, do ar, das nuvens. O segundo, a questão do espaço em que se movem os astros. E o terceiro seria a morada do Altíssimo. Olha que interessante, Altíssimo com A maiúsculo aqui. E eles falam, inclusive, algumas vertentes comentam que é de conformidade com essa crença desses três céus, que falam que Paulo, o apóstolo Paulo, foi arrebatado então ao terceiro céu. O Espiritismo, ele não vem negar as penas futuras, vem ao contrário confirmá-las, confirmar as penas futuras, o que muitas outras religiões já comentam sobre as penas futuras, dependendo daquilo que nós fazemos enquanto aqui na Terra, como que isso vai ser o nosso pós-morte, no céu, inferno, purgatório, onde quer que seja. Que até porque ele fala assim, o que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Isso é uma coisa que o Espiritismo, né, a gente sabe que existem outras religiões, mas a doutrina espírita em si, a visão que ela traz sobre esse assunto, é essa questão das penas irremissíveis. Não tem essas penas que não podem ser sanadas de alguma forma ou de outra ao longo do tempo, nas múltiplas reencarnações que aquela alma imortal vai tendo. Por isso que no começo eu expliquei das três
dos 3 preceitos e conceitos do Espiritismo para a gente entender. Também o Kardec vai dar um ponto interessante aqui. Também não nega o Espiritismo o purgatório, pois prova que nele nos achamos. Olha a ideia que ele está trazendo aqui, vamos dizer assim, fora da caixa, né? Out of the box aqui. Ao defini-lo precisamente e ao explicar a causa das misérias terrenas, conduz a crença àqueles mesmos que os negam. Então, assim, o Kardec aqui ele está falando justamente sobre a questão das penas futuras, a questão de que a alma, por ser imortal, e aquilo que nós fazemos aqui vai, de certa forma, ter um eco, ter um reflexo dos nossos atos numa vida futura, que a nossa alma, de acordo com o Espiritismo, a alma, ela é imortal. Inclusive, a questão dos mortos, o Espiritismo, ele fala isso, ele não repele a prece pelos mortos, ele não fala para a gente não é, rezar pelos mortos, né? Ele fala que os espíritos sofredores, inclusive, quando desencarnam, eles precisam muito, sim, dos nossos pensamentos, das nossas orações, mas de uma forma fluindo, assim, do amor. Inclusive, a questão do purgatório é interessante porque o purgatório ele veio aparecer em 593. A palavra purgatório veio aparecer nos textos em 593 depois. E o Kardec vai dizer assim: na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. Olha só, duas alternativas. Punição temporária e proporcional, isso é importante. Proporcional à culpa, ou seja, proporcional àquilo que o espírito fez. E recompensa graduada também, segundo o mérito, que é o quê? Segundo também o que o espírito fez. O espiritismo ele repele, então, na visão dessa doutrina, a terceira alternativa, que é a condenação eterna. O inferno, então, reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo, ou seja, cujo fim é desconhecido. O purgatório, sim, ele fala que é uma realidade. Olha só, esse conceito, vamos dizer assim, ampliando a visão, de acordo com o Espiritismo, sobre essas palavras, esses vocabulários que nós vemos muito em vertentes do cristianismo, até inclusive em outras religiões que não são cristãs necessariamente. Mas por que o Cristo não falou do purgatório, então? E aí uma questão que ele adota também nesse livro, que ele aborda também nesse livro, o Kardec, falando assim, pô, é um questionamento interessante. Por que o Cristo não mencionou o purgatório? É porque naquela época, segundo Kardec, a visão que o Espiritismo vai trazer sobre isso, é que a palavra inferno era usada como esse termo, como esse vocabulário de uma forma mais genérica. Se ele tivesse colocado, talvez, né, isso é uma coisa que ele supôs, que o purgatório e o inferno, as pessoas possivelmente talvez se confundiriam. Já muitas coisas que o nosso Mestre Jesus Cristo falou que nós temos dificuldade em entender até hoje. 2000 anos praticamente depois de ter sido faladas, nós ainda temos dificuldade em entender. Então, já falando só da questão do inferno, utilizando uma ideia de um local, tá? Entre aspas aqui, um local em que nós pagamos pelas penas, pagamos por aquilo que nós fizemos, mas aí nós somos o autor do nosso próprio destino. Que nós pagamos por aquilo já era o suficiente para haver um entendimento das pessoas, principalmente da época, do que seria a nossa alma, do que seria, o que aconteceria conosco pós a morte, porque obviamente que quando ele falava do inferno, do céu, não falava daqui do nosso plano terreno, falava de algo após, algo depois. E a imortalidade do espírito, esse agora aqui tem algumas questões do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. A questão da imortalidade do espírito, já como eu mencionei brevemente. Yuri, Oi. Yuri, explica quem foi Leon Denis. Leon Denis foi um grande apóstolo do espiritismo. Ele veio um pouquinho depois, algumas décadas, uns anos, na verdade, depois do Allan Kardec. Ele foi um grande estudioso e um dos maiores disseminadores do espiritismo ali, vamos dizer, mais de 100 anos atrás, 100 anos, mais de 100 anos atrás. Ele publicou vários livros
Ele era um acadêmico, então os livros dele eu recomendo para quem gosta de uma linguagem até mais acadêmica, porque ele traz muita questão de pesquisa, muita questão de citações de outros autores, não é só um livro, os livros deles não são só livros que ele escreve, vamos dizer assim, da cabeça dele, mas ele foi um nome bastante importante para a disseminação do espiritismo. Tá. O Leon Denis, então, um livro que eu recomendo dele se chama Depois da Morte. Inclusive, para quem quiser mergulhar mais nesse tema, ele vai falar bastante sobre a questão do que acontece depois da morte e a visão do espiritismo sobre isso. Ele falou que, ele comenta que o Egito, por exemplo, já existia a doutrina das transmigrações. O Leon Denis comenta, e de novo, ele começa a citar os pesquisadores que falam sobre isso, que o indivíduo tinha o seu duplo, ele bota entre aspas, o duplo, que quando essa entidade, são duas entidades, como se fosse, quando a pessoa dorme, esse duplo vai ali, tem esse desdobramento e vai para um outro plano, que ele está basicamente falando, eles acreditavam, né? Essa questão da transmigrações da alma, que esse corpo pode depois adotar, esse espírito, perdão, pode depois adotar um novo corpo e ter uma nova existência. Então, imortalidade, a questão da reencarnação, já ecoando milhares de anos atrás. Na Grécia, por exemplo, nós temos a questão da metempsicose. E ali eu botei duas frases que ele menciona no livro. É certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos tornam a nascer. A alma é mais velha que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Então, claro, se utilizando de terminologias da época, isso são dois autores em dois livros diferentes, gregos, falando justamente sobre essa questão da imortalidade da alma, essa questão da reencarnação. O Zohar, a Cabala, o Talmud afirmam também a pré-existência, também acreditam nessa questão da pré-existência, ou seja, vindo antes da nossa existência atual, com o nome muitas vezes de ressurreição. Muitas religiões adotam a questão do nome da ressurreição, e a reencarnação, inclusive, era a crença dos fariseus e dos essênios. E, de novo, no cristianismo, agora a gente vem trazendo aqui mais a questão do cristianismo pelo espiritismo ser uma doutrina cristã, tem múltiplas menções sobre a imortalidade, inclusive em algumas vertentes do cristianismo, existe a questão que acredita-se que a alma, existe uma alma, número um, e que essa alma é imortal e perdura após a decomposição do nosso corpo físico. Se nós formos, inclusive, na Bíblia, nós temos Jesus falando que Elias já voltou, mas não reconheceram quando mencionava sobre João Batista, e outras passagens. Aquela passagem também quando ele está falando com Marta, irmã do Lázaro, em João capítulo 11, ele fala sobre isso, versículo 25, que ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, claro que o Cristo sempre fazendo uma analogia e sempre dando uma linguagem simbólica para a época, coisas que as pessoas entenderiam de uma forma básica, até assim por dizer, que ainda assim é complicado de se entender. Nós vamos vendo já algumas menções na Bíblia, em outras questões até do cristianismo, sobre a imortalidade do espírito. Eu também coloquei aqui essa parte em João também, capítulo 9, quando os discípulos perguntam a Jesus, os discípulos que cresceram em outra religião, diga-se de passagem, né? Perguntam a Jesus quem havia pecado. Quando eles viram um cego, eles perguntaram quem havia pecado para aquela pessoa ser cega, a própria pessoa ou os pais? Antes de nascer, um cego de nascença, detalhe, cego de nascença. Como assim os pais? Como assim um cego de nascença pecou se ele já nasceu cego? Que punição era aquela? Então, já de novo, aludindo essa questão da imortalidade da alma, da reencarnação, das penas futuras. E na conversa que nós temos de Jesus com Nicodemos, eu trouxe aqui, que ele fala assim: em verdade te digo que, se um homem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires do que te disse, é necessário que nasças de novo. O vento sopra onde quer e tu lhe ouves o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Sucede o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Na época dos hebreus, a água representava a essência da matéria. Então, quando Jesus afirma que o homem tem que renascer da água e do Espírito, não é como se ele dissesse que tem que renascer
da matéria e do espírito, ou seja, um corpo e uma alma? Olha só que interessante essa questão. Porque até a questão, ele fala, termina falando assim para o Nicodemos, né? Tu és mestre em Israel, ignoras essas coisas, por quê? Porque já tinha algumas questões do batismo que os judeus conheciam. Então não era essa questão do batismo necessariamente que ele estava falando ali com a questão da água, mas era uma questão muito mais simbólica, aludindo sobre esse conceito da imortalidade do espírito, da reencarnação. Indo aqui agora de novo para Leon Denis, nesse mesmo livro, Problema, outro livro excelente, pessoal, do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer assim, ó, a lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se de uma existência só, por mais longa que essa existência seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária da sua educação e dos seus progressos. Então, o Leon Denis, ele está justamente aqui mencionando essa questão que o nosso fim como espíritos imortais, de acordo com o espiritismo, com a doutrina espírita, é justamente a perfeição, mas que nós ainda estamos longe disso e que para chegar lá, inclusive para continuar na nossa evolução, nós temos que ir aos pouquinhos e nós vamos ter essa evolução em todos os momentos da nossa encarnação e quando estamos também no plano espiritual, que eu vou falar mais à frente. E ele continua assim: sem ela não se vê sanção moral satisfatória e completa, de acordo com o pensamento aqui. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Então, assim, o preceito de um Deus que é justo, na questão do espiritismo, é adotada justamente com a ótica de que se um Deus se um Deus é justo, por que existe por que tem tantas desigualdades antes mesmo do nascimento, durante, né, ou até crianças que nascem mortas, crianças que morrem cedo, crianças com câncer, por que alguns têm tudo, outros não têm nada? Por que um tem inteligência e outros não têm? Enfim, são inúmeras coisas que diz que são distúrbios e são coisas que nos preocupam, que parece a uma curta vista, talvez uma vista mais materialista da nossa existência, seria uma coisa que não tem como explicar um ser supremo, justo, para essas ocasiões, para essas coisas que parecem tão injustas que ocorrem. Então, o espiritismo que ele acredita é nessa questão da reencarnação, para que nós possamos, então, continuar a nossa evolução, continuar escrevendo a nossa própria história e somos sim autores daquilo que fazemos. Então, se nós, em uma outra vida, cometemos alguma falta grave, nós, através de uma reencarnação, nós conseguimos tentar, nos colocamos numa posição para tentar sanar essas faltas. E a questão da reencarnação, da imortalidade da alma, ou então que as pessoas pensam da reencarnação, tem um livro que se chama Life Before Life, que eu li inclusive esse ano, do Dr. Jim Tucker. Eu já conheci um pouco do trabalho dele, ele é um dos aprendizes do Dr. Ian Stevenson. E eles pesquisaram milhares de casos de reencarnação, que é aquela questão que a criança vem, comenta sobre fui não sei quem, começa a dar detalhes que não tem como a criança saber. Só que eles foram, o legal é que eles foram ao redor do mundo todo. Recomendo esse livro, Life Before Life, A Vida Antes da Vida, em português. Eles foram no mundo todo, porque eles falaram, será que é uma questão cultural? Será que em meios onde tem, vamos supor, o cristianismo é mais disseminado, as pessoas têm mais essa crença? Ou o budismo, o brahmanismo, o hinduísmo? Não, mas eles foram no mundo inteiro e eles descobriram esses exemplos, esses casos, de novo, milhares de casos, que eu recomendo a leitura para quem quiser, de novo, mergulhar numa questão mais acadêmica. E a justiça, então? A gente está falando um pouquinho da justiça e nós temos que entender exatamente isso para a gente saber o que é o lado de lá, o que acontece após a nossa morte física. O Leon Denis vai dizer assim, ó, logo não há fatalidade, é o homem, por sua vontade, quem forja as próprias cadeias, é ele quem tece fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino. A lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia, determina as consequências dos atos que livremente praticamos. O bem e o mal praticados constituem a única regra do destino, que é a lei de ação e reação, que, para quem já alguma vez frequentou
algum centro espírita, ou ouvir algumas palestras, já vai começar a lembrar disso, a questão da lei da ação e reação. Sobre todas as coisas exerce influência, uma lei grande e poderosa, em virtude da qual cada ser vivo do universo só pode gozar da situação correspondente a seus méritos, né, ou às suas faltas, dependendo daquilo que nós fizemos. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade, agora aqui no Céu e no Inferno, o livro do Allan Kardec, dos seus atos, mas para que sejam responsáveis é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. O livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio há fatalidade, e com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. Sem o livre-arbítrio existe fatalidade. Se nós somos responsáveis por aquilo que criamos, para o bem ou para o mal, se a sorte da nossa alma depende das nossas qualidades pessoais e como que nós nos conduzimos enquanto seres encarnados ou desencarnados, também no lado de lá, se isso é o cerne, então tem que ter um livre-arbítrio, eu tenho que ter a opção de escolher e eu tenho que ser livre e depois arcar com essas consequências. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então, falando aqui um pouquinho do livro dos espíritos, para a gente entender o lado de lá, falamos já do espírito do corpo físico. Allan Kardec, no livro dos médios, ele vai de uma forma mais básica, ele vai dizer que nós temos o espírito, que é esse princípio inteligente e racional, e nós temos o corpo físico. Então, o espírito, ele se utiliza do corpo físico, de acordo com o espiritismo, pessoal, para justamente poder estar aqui encarnado e utilizando-se do corpo físico como um instrumento para o seu próprio progresso. Mas nós temos ainda na literatura espírita a questão do perispírito, ou corpo fluídico. E não quero entrar em detalhes muito técnicos aqui, porque a palestra hoje não é sobre isso, mas basicamente o perispírito vai ser aquele formato, vamos dizer assim, aquilo que o espírito vai adotar, inclusive quando nós não estamos encarnados, nós estamos aqui, estamos no plano espiritual, a visão de um corpo físico com, né, se for lá eu vou estar com barba, vou estar assim assado para as pessoas me reconhecerem, aquilo é o meu perispírito que tomou aquela forma. E o Allan Kardec ele vai dizer então que tem esses dois mundos, o mundo corpóreo, constituído dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual formado dos espíritos desencarnados. O corpo ele é destruído, ele se decompõe, fica para trás. O espírito continua, é a vida, é a inteligência, é tudo aquilo que nós fomos adquirindo. Então, na questão dos dois mundos, o céu e o inferno, Allan Kardec, ele vai dizer que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Essa questão de morarmos em sociedade, essa questão que o Espiritismo tanto fala da reencarnação e a importância de estarmos utilizando a nossa reencarnação de uma forma que vai agregar a nós e aos aqueles que nos rodeiam, se torna muito importante nesse quesito, porque nós estamos exatamente onde precisamos estar, rodeados das pessoas que precisamos estar para que a gente continue evoluindo. Tem esse duplo progresso, o moral e o intelectual. E para cada nova existência, né, o espiritismo, então, o espírito, perdão, ele vai trazendo aquilo que ele adquiriu nas anteriores, sejam aptidões, conhecimentos, intuições, moralidade, inteligência, inclusive também as falhas que nós possuímos. Mas e o plano espiritual, o lado de lá, segundo o espiritismo? O Kardec vai dizer que o espírito também progride na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corpóreo e o estado espiritual constituem, então, a fonte de dois gêneros de progresso solidários entre si, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada uma dessas duas variedades da existência. Então, são duas existências, são dois estados, gêneros de progresso solidários entre si. Quer dizer o quê? Que eles atuam conjuntamente para a nossa evolução como seres imortais, como espírito. Essa é a visão
que o Espiritismo traz. Essa é a visão que o Espiritismo tem sobre essa questão do nosso progresso, inclusive não só do lado de cá, mas também do lado de lá. E uma coisa que às vezes as pessoas questionam, mas por que então que não foi ensinado isso antes? Por que, que não foi falado isso antes? Porque o conhecimento, da mesma forma que a gente não vai ensinar para um menino meu, eu tenho um filho de 5 anos, eu não vou ensinar para meu filho de 5 anos o que, que é uma equação de terceiro grau. Então, assim, são conhecimentos que, à medida que você vai ter nas bases, à medida que você vai avançando naquele conhecimento, novos conhecimentos vão se descortinando. Isso é uma coisa que o Espiritismo, que eu aprecio muito, particularmente, do Espiritismo, que é essa descortinação, essa ampliação da visão sobre certos temas, certos quesitos que até então pareciam um pouco nebulosos. Então, isso aí é uma coisa que eu queria passar para vocês também aqui. Agora que nós fomos para o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro do Allan Kardec, 1857, se eu não me engano, que foi publicado o Livro dos Espíritos, que foram, né, perguntas e respostas de mais de 1.000 centros ao redor do mundo, correspondências que ele foi tendo e as mensagens que eram parecidas, que eram psicografadas parecidas e tudo mais, foram sendo adotadas então por esse livro. E é um livro de perguntas e respostas, outro livro que eu recomendo bastante a leitura. Na pergunta 230 foi perguntado aos espíritos: o espírito progride no estado errante, ou seja, admitindo que nossa alma permanece após a morte do corpo físico, nós estamos progredindo lá também? Aí vem a resposta. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Com a ideia da reencarnação, nós reencarnamos com as nossas missões próprias, com as nossas próprias cruzes, para que a gente possa continuar evoluindo. E é nessa existência corpórea que nós vamos, então, de acordo com o Espiritismo, colocar em prática aquelas ideias que nós adquirimos enquanto na erraticidade, enquanto no plano espiritual. Aí a pergunta 278: os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade, formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Mas, claro, tem toda uma questão de merecimento aí, porque nós temos também os espíritos que vão, às vezes, reencarnando na mesma família, e à medida que vão evoluindo ao longo dos seus centenas, milhares de anos, muitas vezes, vão evoluindo muitas vezes em momentos diferentes, em reencarnações, através de reencarnações diferentes. Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Essa é uma pergunta que eu quis trazer aqui, porque é uma pergunta que às vezes vem para algumas pessoas que estão começando a conhecer o Espiritismo e têm uma curiosidade sobre isso. Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro, vendo o pretérito dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a sua passagem da vida para a morte. E ao deixar os despojos, outra pergunta, despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Ou seja, isso acontece imediatamente, à medida que, ao ponto que eu desencarnei, vou ver imediatamente os parentes e amigos? Aí eles vão responder assim: imediatamente, nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. E isso é extremamente relativo, extremamente de acordo com a pessoa. É uma individualidade tremenda, porque alguns acontece de uma forma, esse desprendimento, de uma forma mais rápida, outros passam dezenas de anos, às vezes num estado é, quase de entorpecimento para que haja esse desprendimento e acordem no plano espiritual. Alguns até ocorrem rápido, mas aí acordam no plano espiritual e se sentem perdidos ou não sabem onde estão e por aí vai. No Evangelho segundo o Espiritismo, outro livro aqui do Kardec, nós temos algumas passagens sobre as muitas moradas, porque isso é uma passagem na Bíblia que tem em João 14 que fala muitas moradas. Jesus falou isso, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. E Kardec vai dizer que as diferentes moradas, então, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam estações apropriadas ao seu adiantamento. As condições do mundo são muito diferentes em relação ao grau de adiantamento
ou de inferioridade dos seus habitantes. Aqui estamos falando diretamente do lado de lá, que é o título do nosso encontro hoje aqui, da nossa conversa. O lado de lá, então, depende extremamente da relação do adiantamento, tem uma relação com o grau de adiantamento ou de inferioridade dos habitantes, tem uma relação também com aquilo que nós fizemos enquanto espíritos encarnados para, no lado de lá, onde que nós vamos estar, onde que nós vamos nos encontrar quando desencarnarmos, quando os despojos materiais ficarem na retaguarda. E um livro que eu recomendo sobre a questão das muitas moradas, existem vários livros na bibliografia espírita, na literatura espírita, aliás, que eu diria que são romances, né? São livros que são ditados por um espírito, uma pessoa psicografa, mas alguns que eu recomendo bastante do espírito psicografado pela Ivone Pereira, tem alguns livros muito bons dela, tem um livro do espírito do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transição Planetária. Quem psicografou foi o Divaldo Franco. Esse é um livro que também aborda bastante essa questão, que eu recomendo. E trazendo aqui agora alguns exemplos do lado de lá e como que isso varia de uma forma tremenda, no próprio livro chamado Memórias de um Suicida, um livro até bem forte, eu diria, eu trouxe aqui uma passagem do Vale dos Suicidas, que foi um termo que foi utilizado, porque o espírito que descreve isso, na sua reencarnação última, na sua encarnação última, ele se suicidou. E como ele tirou a própria vida, ele foi parar no umbral, que é um outro termo que quem já viu palestras espíritas vai reconhecer. Então nós temos diferentes graus do umbral, temos diferentes graus, né, até colônias espirituais, vamos falar um pouco mais à frente. Mas a questão do plano espiritual, que esse espírito nos traz, eu trouxe para a gente aqui. Ele descreve assim, ó: o solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio e repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal. Ele faz inclusive uma comparação ao Vale dos Leprosos de Jerusalém e fala que até aquilo parecia melhor do que onde ele se encontrava, porque naquele lugar eles tinham sol e ali nem o sol aparecia. Então, se a gente for lembrar dos conceitos de inferno, vamos dizer assim, isso para eles é o inferno. Então, esses espíritos, eles acordam num inferno que eles mesmos foram se colocar aqui, de novo, né? Os planos umbralinos ali. E por conta dessa questão daquilo que ele fez o quê? Ele tirou a própria vida. Ele fez o maior crime contra si, que foi tirar a própria vida. E no livro Nosso Lar, também falando do plano espiritual, um livro que tem já agora 2 filmes, recomendo a leitura. O André Luiz, e esse livro é psicografado pelo Chico Xavier, quem viu o filme vai lembrar do começo ali, que ele se encontra no umbral, ele se encontra num plano espiritual, no lado de lá, após ele desencarnar, e ele vai descrevendo justamente parecido até com um pouco com o outro, quando ele vai dizendo que a paisagem, quando não era totalmente escura, era banhada de uma luz muito fraca, acinzentada, como se tivesse uma neblina. E ele vai tendo descrições muito até impactantes, eu diria. No outro livro também, e nesse também, vai descrevendo uma coisa muito impactante. E aí, ele, até certo ponto do livro, porque ele está escrevendo isso depois de ter ido para a colônia do Nosso Lar, ele vai dizer essa mensagem aqui, eu quis trazer para nós. Ó amigos da Terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. É isso que o amigo André Luiz, nesse livro aqui, vai nos falar. E nós sabemos, no Nosso Lar, de novo, tem o filme para quem quiser ir mais para a parte visual, mas também tem o livro para ler, que nesse plano espiritual, no lado de lá, nessa colônia espiritual, existem departamentos, que as pessoas têm as suas funções, não tem dinheiro, mas tem um bônus hora, então a pessoa vai trabalhando isso vem muito de acordo, é condizente com aquilo que nós vimos em alguns slides anteriores, que perguntaram aos espíritos se nós também progredimos enquanto na erraticidade, enquanto no plano espiritual. E nós vamos vendo esse livro, que inclusive a série inteira do André Luiz, mais de 10 livros, é muito boa para isso. Esse, inclusive, é um outro livro dele.
que no Emmanuel vai falar na introdução, quem fala é o Emmanuel que fala na introdução, que é um outro mentor, que é um mentor espiritual do Chico Xavier, é um outro espírito também, legou tantas mensagens pra gente. Ele fala assim, ó: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz e o trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. E aqui, chegando ao fim do nosso encontro, esse aqui é a mensagem que eu queria deixar para nós. No livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico Xavier, do Emmanuel também, ele vai dizer assim: se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. A morte é o retrato da vida. Depende assim de nós o céu que podemos iniciar ao sol de hoje ou ao inferno que nos acolherá inflexível na treva de amanhã. O Emmanuel, ele vai nessa mensagem ainda falar, se a gente quer saber o que vai acontecer, ele dá alguns exemplos de uma forma simplista, quando fala que o cavalo, por exemplo, atrelado ao carro, quando entrega o descanso, vai à pastagem para comer e para saciar os próprios impulsos. A serpente, quando foi presa para a criação do soro, quando libertada, vai de volta para a toca. O urubu, quando detido por observações, quando solto, volta a imundície, a abelha retida em observação ou para a apicultura, quando ela se liberta, volta incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada, ele termina dizendo, para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Então, que nós, do túmulo para frente, nós vamos encontrar, senão nós mesmos, e daquilo que nós estamos fazendo aqui, daquilo que nós estamos nos utilizando. Essa é a mensagem que o Espiritismo nos traz sobre o lado de lá, e como eu já falei, alguns livros para quem quiser saber um pouco mais, recomendo a leitura, e posso também depois passar uma bibliografia com mais livros, com mais nomes, para quem não conseguiu anotar todos eles. Muito obrigado, uma boa noite. Vou parar aqui a divisão da tela aqui. Obrigado, Yuri. Yuri, deixa eu fazer umas. Eu tenho 4 perguntas aqui que vieram para mim, mas antes disso eu quero fazer umas 2 ou 3 minhas aqui. Vamos dizer, eu morri, fechei os olhos, abri o olho. O que eu vou encontrar do lado de lá? Vou dizer que eu sou um cara legal, tá? Sou um cara bom, abri o olho, eu vou encontrar o quê do lado de lá? Vamos dizer, eu acredito em espiritismo, tá? Eu acredito, quer dizer, eu olhei do lado, falei, realmente meu corpo ficou aqui, tá? Eu vou agora, estou entrando no mundo espiritual. O que eu vou encontrar lá? Vai depender muito, Paulo, porque mesmo sendo um cara legal, mesmo tendo levado uma vida excelente, nós não sabemos aquilo que nós devemos fazer aqui se nós conseguimos cumprir a nossa missão. Quando a gente desencarna, tem esse desencarnar, essa desassociação com a carne. Você pode abrir os olhos do outro lado de lá e você pode estar deitado numa maca, num hospital para se refazer, para depois já estar no plano espiritual. Você pode acordar e estar numa região que não é muito legal, mas que também não é uma região infernal, como nós vimos nas descrições ali. A verdade é que vai depender demais, e é impossível dizer assim uma frase básica do que vai acontecer, porque literalmente é individual. E nós vemos na literatura espírita esses livros que tanto existem aí para nos guiar, como cada um acaba acordando de uma forma diferente, num tempo diferente. É difícil, não tem uma resposta 100% certinha para você, porque Não, eu eu sei, não sou imagino. adivinho também. Eu também imagino que cada um esteja num nível espiritual diferenciado. Mas vamos dizer assim, eu sou um bandido, tá? Prejudiquei várias pessoas, matei pessoas, etc. Morro, caio no umbral. Tem vários níveis de umbral, né? Tem o grande umbral lá embaixo, onde está a turma do Hitler, etc, etc. E os umbrais, eles vão melhorando, né? Até chegar em níveis melhores. Quando eu caio no umbral e fico no umbral, eu consigo sair do umbral desencarnado em função do meu trabalho no umbral ou não tem trabalho no umbral? Olha, eu só estou ali para sofrer. Esses livros que eu falei, Memórias de um Suicida, psicografado pela Ivone, o Nosso Lar do André Luiz já vai responder isso para você, porque quando eles estão
no umbral, quando eles estão naquelas regiões terríveis, que nem você mencionou, sendo um assassino, tendo tirado, ceifado várias vidas e tendo feito crimes horrendos, mesmo no umbral existem espíritos de luz que vêm e auxiliam aqueles que estão sofrendo, mas eles auxiliam aqueles que de fato conseguem levar o pensamento a Deus e pedir ajuda, aqueles que falam basta, não quero mais ficar aqui. Isso vai depender extremamente de cada espírito, quanto tempo que vai ficar lá até conseguir essa ajuda. O primeiro capítulo, lá no começo já do Nosso Lar, acontece justamente isso com o André Luiz. Ele fica vagando um tempo lá. E no Memória Suicida também, com Camilo Castelo Branco e tantos outros que a gente vai vendo que ficam vagando. Quando eles conseguem finalmente fazer uma oração, conseguir levar o pensamento a Deus, pedir ajuda, mas assim, com o fundo, no âmago da alma deles, existem espíritos que estão lá prontos para recolher, ajudar eles, daí eles são levados então para um hospital, para uma coisa no plano espiritual. Olha, uma outra pergunta que eu tenho é o seguinte: eu perdi vários amigos esse ano, e cada vez mais velho que a gente vai ficando, mais amigos a gente vai perdendo. Por que tem que passar? A maioria das pessoas que morrem passam sempre por algum sofrimento. Ou é o câncer, ou é o Alzheimer, ou é o ataque cardíaco, ficam paradas numa UTI. Por que que o espírito tem que passar pelo sofrimento na hora da morte? A maioria. O espírito passa pelo sofrimento a vida inteira, porque a gente está num plano, de acordo com o espiritismo, nós estamos num plano ainda de provas e expiações, Uhum. nas distinções dos vários mundos que existem, longe de ser um mundo feliz ainda. Então o espírito sofre a vida inteira. Na hora da morte, infelizmente, também às vezes acaba sofrendo, porque o corpo físico, esse material que é passageiro, vai se desgastando, e da mesma forma que um carro velho vai dando muito problema, o nosso corpo também começa a ficar dando muito mais problema para a gente. Então, o sofrimento, até a hora da morte, vamos dizer assim, até a hora do desencarne, ele ocorre justamente por conta do nosso material, do corpo físico ser esse material perecível e muito frágil ainda, muito não esterilizado, muito bruto. Mas também a questão do sofrimento, Paulo, pode ter um outro aporte por isso, pode ter uma outra questão por trás, que é do espírito ter que passar por uma expiação, ter que passar por algo que ele teve que passar durante a vida, ou até a questão do câncer, pode ser como é que ele se comportou durante a sua vida e aquilo foi gerando nas suas próprias células se modificando a ponto que no final da vida pode ser que ele desenvolva um câncer. Não necessariamente quando ele estava no plano espiritual, que ele resolveu reencarnar, ele falou, vou reencarnar e quando eu estiver lá com 85 anos eu quero ter um câncer. Não necessariamente. Às vezes o planejamento não foi esse, mas aquilo que ele foi se utilizando do corpo material e o que ele foi fazendo na vida vai acabar desencadeando um sofrimento, que, diga-se de passagem, para o espiritismo é sempre um ponto de aprendizagem. O sofrimento, o Emmanuel fala que ele é um. O Marcelo, que deu palestra aqui para vocês, também falou isso. Né? O Emmanuel diz que o sofrimento ele é um convite da vida para uma entrevista com Deus. Tá. Eu morro, vou para o lado de lá. Né? Eu deixo aqui família, deixo pessoas com saudades minha. Do lado de lá, eu tenho saudade das pessoas que eu deixei aqui? Pelo que os espíritos falam, você tem saudade, sim. E de quanto menos conhecimento, menos evoluído, vamos dizer, for o espírito, mais vai doer essa saudade, mais vai ficar ainda apegado à questão do pensamento, aqueles entes queridos que nós deixamos para trás e vice-versa. E a gente consegue, do lado de lá, acompanhar a vida que nós deixamos para cá? Se for da meritocracia da pessoa, consegue. É. Uhum. Então, por exemplo, vamos dizer assim, você é médium, né, Yuri? Sim. Vamos dizer que eu morri, estou do lado de lá. Quero mandar uma mensagem para minha filha. Eu posso fazer isso? E como é que eu faço isso? Se lhe for dado, de novo, se você tiver o merecimento e lhe for dado essa oportunidade, primeiro que ela tem que ter um propósito para não só para aliviar uma saudade, ou não só um propósito, vamos dizer assim, superficial, tanto para você ou quanto para sua filha. Mas se a pergunta é, pode? Pode, mas depende. Tem um asterisco no pode aí, mas é possível. Tá, e vamos inverter a situação. Eu estou aqui vivo, tá? Não desencarnei, eu quero me comunicar com o espírito do lado de lá, eu quero me comunicar com meu pai. Como é que isso acontece?
Você pode se comunicar com seu pai pelo pensamento e pela oração, porque o pensamento ele vai chegar até o seu pai. Então o Não, espiritismo eu sei, ele mas como é que chega esse pensamento até meu pai? Ele recebe o que eu estou pensando? dependendo, de novo, dependendo de onde ele estiver, dependendo da situação que ele tiver. De novo, eu não sei onde é que está seu pai, não, é impossível a gente saber isso. Eu também Mas não assim, sei. dependendo da situação e do local e de tudo que ele está sendo passado, o pensamento sim é uma forma que nós temos, aliás, a forma que nós temos de nos comunicar para os dois lados da vida, porque a morte nada mais é do que essa, o corpo carnal deixa de existir e o nosso pensamento é essa forma de comunicação. É a forma de comunicação entre espíritos, porque nós estamos aqui nesse Zoom meeting agora, nós somos encarnados assistindo, mas nós somos espírito. Seu pai que está desencarnado também é um espírito. Então, o espírito conversando com o espírito é através do pensamento. Mas eu não entendo essa conversa, porque é o seguinte, vamos dizer, se eu quero falar com meu pai, eu sento e faço uma oração para ele. Ele recebe a minha mensagem, mas eu não recebo a resposta dele. Pode ser que você receba, pode ser que você não receba. A questão é bem mais complexa que isso. Uhum. Mas você pode Você, receber mensagem, você pode ter uma conversa, sim, mas de novo, muito cuidado quando a gente fala essas coisas, porque vai depender do estado do espírito de lá, vai depender do seu estado daqui, vai depender do propósito também, porque não é assim, você vai pedir pro teu pai qual que é o número do bingo lá, não, não, é por lógico. mim não vai te responder, entendeu? Então depende Entendo. muito do teor, depende muito do motivo, depende se foi já dado essa comunicação, vamos por através de uma psicografia, se já foi dado essa meritocracia para que isso seja realizado. Então depende bastante, Paulo, é meio subjetivo isso. Tá, você tem mediunidade? Que tipo de mediunidade você tem, Yuri? De fala e escrita. Quer dizer, o que é a mediunidade de fala? Todos nós, queria fazer esse adendo aqui, todos nós somos médios. De acordo com o Espiritismo, todos nós temos mediunidades, o que varia é o grau, o que varia também é o tipo de mediunidade que a pessoa encarna já possuindo para poder trabalhar para o bem. Isso a mediunidade ela não deixa, ela é um instrumento. Então, mas o que é a mediunidade de fala? Mediunidade de fala é você ter essa conexão através do pensamento com um espírito que quer se comunicar, um espírito comunicante, feita principalmente nos âmbitos espíritas, numa reunião que a gente chama de reunião mediúnica, para que aquele espírito possa se comunicar, passar uma mensagem, ou receber uma mensagem, ou ter uma conversa com os doutrinadores e aliviar talvez uma dor, ou talvez trazer uma mensagem de esperança, algo assim. Essa é Ah, a mediunidade da o, fala. o Chico Xavier, que tipo de mediunidade ele tinha? Todas que você imagina possível. Ele tinha mediunidade de desdobramento, de fala, de visão, de premonição, de astral projection, esqueci como é que é em português, mas ele tinha vários tipos de mediunidade. Ele era uma pessoa realmente completa nesse ponto. E o Divaldo também é assim? De volta é uma mediunidade incrível também. Por isso que é outro que nós acabamos, para quem é espírita, a gente ouve bastante falar do Divaldo e do Chico Xavier, porque eles, né, já psicografaram tantos livros, passaram tantas mensagens e já fizeram tanto na questão da mediunidade e do espiritismo e do bem da humanidade de uma forma geral, que são duas pessoas, assim, dois apóstolos de verdade mesmo. Então, por exemplo, Chico Xavier, ele desencarnou. Ele vai ter que passar, ele vai ter que reencarnar em outro mundo, alguma coisa assim, ou ele já acabou as provas dele? Isso aí ninguém sabe. Mas o que nós podemos dizer é, se ele já desencarnou, ele fez bastante, ele trabalhou muito aqui, né? Mas É. aí também tem a questão do trabalho e da responsabilidade. Por que que ele tinha tanto trabalho? Qual que será que era a missão dele, né? A gente sabe dos livros e tudo mais, mas assim, o Chico Xavier, que já desencarnou, tá num outro, vamos dizer assim, tá num outro ponto, um momento que nós aqui, eu sei que pelo menos eu não tô e não vou estar quando eu desencarnar aqui. Mas o que que vai acontecer depois com ele, Paulo? Isso aí só é ele que vai saber. Você colocou aqui, tem uma pergunta que veio aqui para mim. Você falou que do lado de lá, quando você desencarna, você recebe conhecimentos especiais que não existem na Terra. Que tipo, por exemplo, de conhecimentos são esses? Ótima pergunta, por sinal, porque muitas vezes nós vemos isso até na questão do nosso lar, na questão de vários livros, que eles vão mencionando certas tecnologias que é difícil até de descrever, e são tecnologias que começam a aparecer dezenas de anos depois do que já foi falado no livro. Então, muito do que acontece de lá, aliás, o nosso plano físico é um reflexo do de lá.
as coisas, as invenções, todos os conhecimentos que vão sendo adquiridos lá, é isso que ele quis dizer, o Allan Kardec, nesse ponto. Quando são trazidos para cá, eles são trazidos porque eles foram pegos de lá, eles foram pegos de lá, trazer para cá, para que tenha esse avanço da sociedade, esse avanço moral, intelectual que a nossa sociedade passa nesse momento. Quer dizer, a ciência que é desenvolvida na Terra veio de lá. Sim, E ela, bem simplesmente falando, sim. mas ela vem em dosagens? Por exemplo, vamos dizer a cura do câncer. O pessoal de lá sabe a cura do câncer, mas ele não solta para cá por quê? Porque, olha, sinceramente, sabendo a cura do câncer, eles não solta para cá, porque o câncer ainda é como instrumento de depuração espiritual, ainda é uma fonte de dor que as pessoas optam por passar, muitas vezes optam e muitas vezes adquirem, lembra dessas duas coisas, né? Optam por passar ou adquirem passar e se torna então esse instrumento de depuração, esse instrumento de aprendizagem. Porque se fossem tirar todas as dores de nós nesse momento, a gente não teria muitos méritos, a gente não estaria passando por expiações que a gente tem que passar. A dor, ela ainda é e ainda vai ser por um bom tempo parte da nossa vivência, aqui e muitas vezes lá também. Uma pergunta aqui, que foi feita para mim. Quem que decide como é que eu vou reencarnar? Por que um decide nascer que nem Paul McCartney e o outro decide nascer que nem Zeca Pagodinho, por exemplo? Olha, quem decide, de novo, vou te dizer de novo, você vai me odiar por essa palavra, depende. Mas assim, de uma forma geral, se eu puder dar alguns exemplos, no livro Nosso Lar, por exemplo, a gente vê o departamento de reencarnação. Então, assim, existem espíritos desencarnados lá no plano espiritual que auxiliam na questão da reencarnação, do planejamento de como que vai ser o meu corpo físico de acordo com aquilo que eu preciso, de acordo com aquilo que eu preciso. Então, existe um planejamento, na maioria dos casos, existem alguns que são mais compulsórios também, mas na maioria dos casos, falando de uma forma geral, existe um planejamento, Paulo, e aí eu posso escolher vir com, vamos supor, com fama, posso escolher vir com uma doença, posso escolher vir na pobreza, posso escolher vir na riqueza, tudo aquilo de acordo com o que eu fiz ao longo das minhas existências e daquilo que eu ainda preciso aprender para minha depuração espiritual. Então vai depender exatamente do que aquilo que eu preciso e quem me ajuda com isso são os espíritos que são importantes para essa questão da reencarnação para o planejamento do meu corpo físico. Você tem medo da morte, não? Eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Estou com 36 anos, eu espero poder pelo menos contribuir mais e poder fazer muito mais coisas para mim, para minha família, para meus filhos. Então tem muita E coisa às ainda que vezes eu eu quero penso o fazer. seguinte, o medo da morte vem que é o medo do desconhecido, né? Perfeito. Agora, se eu tenho tanta certeza do que vai ser do lado de lá, não seria o desconhecido, não deveria existir medo da morte. Por exemplo, quando o Chico Xavier, ele fez aquele programa, que aliás eu recomendo a Pinga todos, fogo. é do Pinga Fogo, que ele fala que ele tem medo no avião, eu falei, pô, mas o Chico Xavier com medo, aí me assusta, né? Quer dizer, se alguém que tem certeza do que é o lado de lá, é o Chico Xavier, não é isso? Pois é, e o Emmanuel, inclusive, ele fala, né, que o Emmanuel apareceu para ele e falou: o que que você tá dando? Você tá dando. Você tá fazendo vexame aí, tá? O que que você tá fazendo aí? Você não, não pode. Não, Então, não, vamos. e ele fala, nós estamos em perigo de vida? Ele fala, estamos, então deixa eu gritar, né? Exatamente. Então, você vê, o Chico Xavier, que já tinha todo esse conhecimento, né? Porque assim, você falou muito bem, o medo do desconhecido. A verdade é que eu não faço ideia de onde que eu vou parar depois daqui. A questão é que ainda assim é um desconhecido. O que eu tenho que é conhecido é que minha alma é imortal e que vai continuar depois daqui. E onde eu vou parar, ou seja, o lado de lá vai depender do que eu fizer muito do lado de cá. É essa a mensagem que eu queria passar com a palestra de hoje. O lado de lá vai depender do lado de cá, do que eu faço do lado de cá. Tá, então quer dizer que ter medo da morte é uma condição normal. Como eu falei nos primeiros slides, é uma condição normal que nós já trazemos já de milênios como espíritos e ela é importante para a preservação da vida. Porque se eu não tivesse medo da morte, eu simplesmente poderia abusar do meu corpo físico, me colocar em situações extremamente perigosas, porque eu não tenho medo da morte mesmo, não tenho medo de morrer, e eu vou lá, vou acabar morrendo e fiz o quê? Cortei uma trajetória que eu tinha planejado ser muito mais longa. Então, Yuri, vamos lá. Eu morri, passei pro lado de lá, tá? Tô lá vivendo
bem, aprendendo, sei lá, tendo uma vida sem dor, pelo menos sem dor física, né? Posso ter dores mentais, etc, etc. Então, eu vou ter medo de reencarnar? Inclusive, só fazer um parênteses aqui, muitos, depende da condição que o espírito desencarna, ele sente dores físicas, que para ele são como se fossem É, físicas do outro lado. que Então, é aqui assim, a que está no dor, perispírito, né? a dor ela permanece porque tá aqui, ó. Ele ainda tá naquele ambiente, vamos supor, que ele levou um tiro, desencarnou com um tiro, ele ainda depois pode ser que ele vai estar lá no plano espiritual sentindo a dor ou foi queimado justamente naquele ponto. E vai ser, para ele vai ser uma dor física. Porque, de novo, né, a gente tem o nosso corpo astral. Mas voltando à questão que você que você perguntou, o espírito, muitos têm medo de encarnar, sim, porque aqui quando nós estamos encarnados, a gente está, na verdade, na prisão. Essa aqui não é a nossa vida, é a vida do espírito. A gente está numa passagem terrena. Então, é uma passagem de dor, é uma passagem que nós vamos sentir fome, vamos sentir dor, vamos sentir sede, vamos nos decepcionar, vamos decepcionar outros. Então, assim, estar aqui é estar aprisionado pela carne, aprisionado pela matéria. Então, sim, de fato, muitos espíritos, nós vamos vendo de novo na literatura, têm medo de encarnar, não querem encarnar. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou até pedir para o Luiz. Luiz, você está do lado do Denis aí, né? O Denis fez uma pergunta, ele mandou para mim uma pergunta aqui pelo WhatsApp, e eu não entendi muito bem a pergunta. Tenta esclarecer com ele qual é a pergunta. Você está sem som, Luiz? Não, eu tô aqui do lado aqui, tô aqui. Ah, então, Ah, então fala a tá, pergunta dele, que eu não entendi a direito. dúvida é, vamos supor, a pessoa, durante a vida, assim, ela já aceita que ela vai morrer. Em algum momento. Ela meio que, como é que, meio que dá uma libertação pra pessoa, né? Se for assim, tipo, ela sabe que vai morrer. Como é que o espírito se sentiria? Tipo, várias pessoas falam que, já ouvi algumas, né? Falaram que quando, sabe, já aceita que vai morrer, meio que o espírito, para elas, elas se sente mais livre. Tipo, não tem medo, meio que perde o medo da morte. Sabe que vai morrer, mas, tipo, ah, tem, ela aceita isso. Então, eu queria saber mais como é que isso funciona, mais ou menos. Porque, tipo, seria o espírito, né, nosso espírito, aceitando que a gente vai, tipo, depois de morrer, vai deixar o corpo, como é? Tipo, então, tipo, eu queria saber mais ou menos se é realmente isso. Como é que funciona exatamente? Quando a pessoa aceita que ela vai morrer. Tipo, É um ponto interessante, Denis. Obrigado pelo comentário, pela pergunta, porque sim, isso ocorre e a gente pode pensar alguns, né, motivos. A gente tem, quando o espírito ele desencarna, o corpo, né, material vai ficar para trás. Tem esse descolamento do nosso próprio espírito com o corpo, vamos dizer, as duas que o Kardec usou, né? Espírito e corpo. Tem esse descolamento. Todo dia, quando a gente dorme, a gente está ensaiando a morte. Essa é uma coisa que falam no Espiritismo. Porque apesar de a gente ainda estar conectado, a gente, nosso espírito sai né, sai, fica no plano espiritual, volta depois quando a gente acorda. Mas esse ensaio, então quando a gente vai morrer, muitas pessoas acabam que aceitam a morte, primeiro, por conta desse ensaio que já ocorreu muitas vezes, e segundo, porque se a gente for pensar que o Espiritismo fala que nós temos uma alma, que essa alma é imortal e que nós já reencarnamos e desencarnamos várias vezes, quando vai chegando a hora H, muitas pessoas acabam tendo que quase que uma paz e uma aceitação, porque nós já vivemos isso antes. Essa é uma questão importante. Lá está registrado lá atrás que nós já passamos por isso. Então acaba tendo que quase que uma memória inconsciente de você já saber que você já passou por aquilo e que o medo dele acaba até diminuindo porque a aceitação ela aumenta. Yuri, nesse caso, por exemplo, quando você desencarna, você consegue visualizar as vidas que você teve, as vidas passadas? Palavra favorita do dia, depende. Porque a gente Você gosta do depende, né, Yuri? depende, porque olha só, a gente consegue visualizar e nos é dado visualizar se for do nosso benefício. Então Se a for gente, benéfico, né? se for benéfico pra gente, porque quando a gente desencarna, a gente acorda, vamos supor, né? Vou dar um exemplo, porque de novo, é um exemplo, tá?
Depende, mas é um exemplo. A gente acorda no plano espiritual. Aí eu acordei numa maca lá, mas estou num lugar mais ou menos legal e tudo mais, não é umbral. E aí eu vou começar a tentar me lembrar das minhas vidas e depois vamos dizer que eu vejo uma pessoa que está lá também, que eu não conheci nessa vida que eu tenho agora, como Yuri Castro aqui, mas eu posso então ter essas memórias. Essas memórias podem voltar para mim e muitas vezes voltam. De novo, depende. Mas elas, principalmente elas voltam quando já tem o espírito está numa calma maior para poder receber aquelas informações. Porque muitos dos casos, e de novo, na série André Luiz, na série do Manuel Filomeno de Miranda, é muito importante isso, é muito interessante que eles comentam vários casos desses, que cada espírito vai despertando, vamos dizer, para suas vidas anteriores. A memória vai vindo de uma forma gradual. Kardec também fala disso. Não tem como vir como um jorro, porque senão a pessoa fica completamente desbaratada. Tem a pergunta do Jaime aqui, ó. Jaime perguntou o seguinte aqui. Com 8 bilhões de almas terrestres e tantas outras por aí, por que passa uma ideia de que vamos encontrar os entes queridos que já partiram? Que relação familiar é essa entre espíritos? Cada espírito não é único? Perfeito? Cada espírito é único e as pessoas que nós nos encontramos aqui, rodeadas da nossa vida nesse momento, elas, de novo, eu falei isso, a gente está aqui por um motivo, né? O espírito ser único não quer dizer que ele não tenha afinidades enquanto espírito, enquanto desencarnado. E muitas dessas afinidades nós acabamos encontrando aqui, quando nós estamos encarnados, ou então aquela que nós não temos afinidade, aquelas pessoas com quais nós erramos, aquelas pessoas com quais nós cometemos algum erro ou vice-versa, algum crime que seja, e nós temos que retornar, às vezes, como pai, filho, como esposo, esposa, para poder desatar esses elos de ódio. Então, a questão de 8 bilhões de almas tem muito mais desencarnadas, isso é interessante também. Falam que é quase 6 para 1. Então, olha quantos espíritos desencarnados tem muito mais do que encarnado, e tem muita gente querendo encarnar e não consegue encarnar para continuar na sua evolução por conta justamente, né, de outros fatores sociais. Mas a questão é essa, a questão é que o espírito é único, nós temos sim umas afinidades, mas é claro, não nos é dado conhecer todos os espíritos que aqui estão, porque são momentos distintos também. Como nós vivemos uma cidade, se a cidade tem, vamos supor, 100 mil pessoas, você pode passar a sua vida inteira na cidade, você não vai conhecer as 100 mil pessoas. Algumas mudam, outras vêm, outras você está no trabalho, elas estão em casa e vice-versa. Mais ou menos, uma forma, fazer uma analogia, seria por aí. Essa proporção de 6 para 1 que você falou é para reencarnação na Terra, né? Para cada pessoa na Terra Isso, tem 6 pessoas lá, né? isso. Tá bom. Porque, de novo, Ah, né? Aqui na Terra é uma, né? Vamos dizer assim, quando eu falo Terra, eu eu estou me entendi. referindo ao plano material, esse plano que nós estamos aqui nesse momento conversando, né? Mas existem vários outros planos espirituais e tem espíritos habitando esses planos espirituais. Ah, uma pessoa tem uma vida, vamos dizer, louvável. Na hora da morte, ela começa a sentir muita dor e sofre. Ela pede a eutanásia. Ela vai, ela é considerada suicida? Se você abreviou a sua vida física, é suicídio. Seja por drogas, seja por um Seja, tiro de e arma, seja, e seja seja, e seja por 2 minutos, por exemplo. você abreviou a sua vida. Você foi Deus quando você não é Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Mas não quer dizer, de novo, quando chegar do outro lado de lá, pode ser que vá para um umbral da vida, mas quem sabe quanto tempo vai ficar? Pode ficar pouco tempo também. Não sei, depende. Tá bom. Alguém mais quer fazer pergunta para o Yuri? Se não, eu vou agradecer ao Yuri a presença, mas antes de me despedir de você, Yuri, na última palestra que foi da Andrea, ela falou sobre vida feliz. Eu queria só esclarecer o seguinte: a palestra da Andrea sobre vida feliz, na realidade, são duas palestras. A primeira palestra, ela explica quem é Divaldo e explica quem foi Joana de Ângeles. Na segunda palestra que ela vai fazer, espero logo, ela vai explicar o conteúdo do livro Vida Feliz, como Joana de Ângeles define a vida feliz. E como ela falou muito sobre Divaldo, e o nome Divaldo tem aparecido bastante aqui nessas conversas nossas, nesses nossos diálogos, aliás, o Divaldo está muito doente, né, o Yuri, né? Parece que ele tá Tá, com 37 anos, ele está no hospital com câncer, né? tá. Tá com Tá. câncer. E
eu achei muito interessante, eu queria dividir com vocês um filmezinho rápido, onde Joana de Ângeles encontra com o Divaldo. Na realidade, foi feito um filme da vida de Divaldo, e tem uma hora que Joana de Ângeles vem falar com o Divaldo, ela vem como espírito falar com o Divaldo. E o que ela fala é muito interessante, porque realmente o Divaldo confirma que essa conversa houve. E eu acho que e também é do conhecimento que vem do livro Vida Feliz. Então, se vocês me derem permissão, eu vou dividir isso aqui rapidamente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Já fizeste a tua parte. Vamos lá. Não te preocupes mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Bom, né? Bom, né? A minha paz vos dou. A Opa, minha peraí, paz peraí, peraí, vos peraí, deixo. peraí, que eu tenho que agora. Não com o mundo a deixa, mas como meu Pai me Ih, agora eu ensinou não sei a como parar viver. isso aqui, peraí. Esta paz anunciada pelo Cristo que nós Peraí buscamos. que eu tenho que achar. A nossa luta é em busca da nossa Pronto. Yuri, obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, Yuri? Não, obrigado pelas perguntas, obrigado pela conversa, obrigado, pessoal, pela presença de hoje. Espero ter conseguido contribuir de alguma forma com a noite de vocês aí, com alguns conhecimentos, talvez alguns livros, quem sabe, né, que vocês possam ler também. Eu E sou é mais isso aí, velho que obrigado. você. Eu sou mais velho que você, Yuri. Quando você desencarnar, eu vou estar do lado de lá te esperando. Pode deixar. Legal. Obrigado, Obrigado, Paulo. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Yuri. Obrigado.